Semana Santa 2024, a última vitória. Sétimo dia, Festa no Céu, por Eric Richter, formado em teologia e editor de livros da ACES. Em 2004, aconteceu o que foi considerado o casamento mais caro e luxuoso já registrado. A herdeira Vanisha Mittal se uniu em casamento com o empresário Amit Bhatia. Nessa época, o pai de Vanisha, Lakshmi Mittal, era o dono da maior empresa siderúrgica do mundo e não poupou custos para tornar o casamento de sua filha inesquecível. O casamento custou aproximadamente uns 60 milhões de dólares e foi realizado na França. Cerca de 1.000 convidados, levados em 12 aviões privados de diferentes lugares do mundo, desfrutaram das festas e celebrações durante 6 dias. A festa de noivado foi realizada no Palácio de Versalhes, com uma representação de época. Por sua vez, o casamento foi realizado no icônico Palácio de Vaux-le-Vicomte, e posteriormente, os convidados desfrutaram de um concerto de música pop na Torre Eiffel. Apesar dos luxos e das excentricidades dessa festa de casamento, ela não pode ser comparada em nada com aquele que será o casamento mais importante da história da humanidade. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. Você pode estar se perguntando, o que são as bodas do Cordeiro? Quem será convidado? Porque a Bíblia diz bodas no plural e não boda no singular? Vamos explorar esse maravilhoso assunto e deixar que a própria palavra de Deus nos forneça as respostas. Desenvolvimento 1. As bodas do Cordeiro. Deus é o melhor professor que já existiu e, como todo bom docente, usa recursos pedagógicos para tornar a mensagem divina mais fácil de entender. Através da Bíblia, Deus descreve a si mesmo como um noivo. Jeremias 51, versículo 5, 2 Coríntios 11, versículo 2. Ou um esposo. Mateus 9, versículo 15, Marcos 2, versículo 19, Lucas 5, versículo 34. Essa metáfora é usada para que possamos entender o amor e a consideração que Deus tem por seu povo, ao comparar com o amor que um homem sente por sua esposa. Da mesma forma, a igreja é descrita como a noiva, ou esposa de Deus. Isaías 62, versículos 4 e 5. O livro do Apocalipse explica isso de uma forma mais direta. João afirma, e veio um dos 7 anjos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. É claro que Deus não está interessado em um centro urbano vazio ou em prédios desabitados. O que realmente constitui a esposa do Cordeiro são os habitantes da Jerusalém celestial. A Bíblia diz que todos os crentes são cidadãos do céu. Filipenses 3, versículo 20. Pois Deus preparou uma cidade, Hebreus 11, versículo 16, para vivermos lá. No entanto, isso ainda não é uma realidade. Nós ainda estamos aqui, neste planeta de pecado, dor e sofrimento. Mas isso não durará para sempre. Jesus prometeu em João 14, versículos 2 e 3, pois vou preparar-vos lugar, e, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esse evento, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é descrito na Bíblia como as bodas do Cordeiro. Não existirá mais separação entre Deus e seu povo. O apóstolo Paulo declarou, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim,
estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Preste atenção nesta última frase. As bodas do Cordeiro são o começo de uma nova existência na qual estaremos com Jesus para sempre. Assim como um noivo e uma noiva vivem separados até o dia do seu casamento, para depois começar uma nova vida juntos, assim será com a segunda vinda. Vamos nos encontrar com Cristo para nunca mais nos separarmos. Passaremos a eternidade com o nosso Salvador. Por isso, a segunda vinda é descrita no livro do Apocalipse como as bodas do Cordeiro. 2. Os convidados da festa. Agora, talvez você tenha se perguntado algo muito importante. Se a igreja é a esposa do Cordeiro, por que Apocalipse 9, versículo 9, também diz que os crentes são os convidados da boda? Certamente, a noiva não pode ser uma convidada para seu próprio casamento, não é mesmo? O correto é que a segunda vinda inclui algo mais que o ansiado encontro com nosso Salvador. Será o momento em que Deus derrotará o diabo e restabelecerá seu reino neste mundo. Será o ato que outorgará a Cristo a vitória depois de milhares de anos de conflito entre o bem e o mal. Esse conflito começou na criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva. Recomendou o seguinte: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Gênesis 1, versículo 28. Preste atenção na última parte desse versículo. Deus havia outorgado o domínio deste mundo para nossos primeiros pais. Adão e Eva eram os monarcas do planeta. Entretanto, depois de serem enganados e caírem em pecado, o diabo exigiu o domínio da terra. Jesus afirmou que atualmente Satanás é o príncipe deste mundo. João 12, versículo 31. No entanto, a segunda vinda mudará tudo isso. O apóstolo João descreve Cristo durante a segunda vinda da seguinte forma: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas vestes e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 15 e 16. Ao longo dos capítulos de Apocalipse, é possível notar como o diabo procura atacar e perseguir o povo de Deus. No tempo do fim, ele realizará um ataque final para acabar com a vida daqueles que são fiéis. Entretanto, Cristo interferirá antes disso acontecer. Ele não apenas derrotará o diabo e destruirá seus seguidores malignos, mas também poderá, finalmente, reivindicar este planeta caído como seu. Por isso, em seu manto, sobre sua coxa, terá escrita a frase: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ellen White explica da seguinte forma: o casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa, em seu reino. Mateus 8, versículo 11, Lucas 22, versículo 30, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. O Grande Conflito, página 426. Essa festa cósmica, as bodas do Cordeiro, será vista por um grupo seleto de pessoas. Jesus usou duas parábolas para descrever os convidados do casamento. Elas estão nos capítulos 22 e 25 do Evangelho de Mateus, respectivamente. Em Mateus 22, Jesus compara o reino dos céus como um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Mateus 22, versículo 1. Esse rei, que simboliza Deus, enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Versículo 3. Diante dessa situação, enviou mensageiros: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Versículo 9. E assim foi feito, e rapidamente a sala do banquete ficou cheia de convidados. Versículo 10. Com a festa pronta,
o rei entrou para verificar os convidados e, para sua surpresa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Versículo 11. Irado, ordenou a seus servos: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Versículo 13. Esta parábola transmite um ensinamento muito importante. Deus procura ativamente pessoas para entrar no banquete, isto é, para serem salvas. No entanto, existe uma condição para isso: ter as vestes adequadas. Na Bíblia, as vestes representam nossa vida e nossas ações, sejam elas boas ou más. Isaías compara nossa conduta com trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Embora também descreva a salvação como receber um manto de justiça. Isaías 61, versículo 10. Estar vestido com as vestes das bodas, na parábola de Mateus 22, significa ter recebido o manto de justiça de Cristo, tê-lo aceitado como nosso Salvador e como Senhor de nossas vidas. Não confiar em nossas próprias obras, mas somente na vida perfeita de Cristo. Portanto, para ser convidado para as bodas do Cordeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de Jesus, sua vida justa e sua morte na cruz como o único meio para sermos salvos. A parábola de Mateus 25 também ensina uma lição importante que complementa a do capítulo 22. Ela é conhecida como a parábola das 10 virgens e relata a história de algumas jovens que foram convidadas para um casamento. Entretanto, o noivo demorou e logo a noite chegou. 5 virgens haviam preparado azeite extra para suas lâmpadas e, quando o noivo chegou, saíram ao seu encontro. As 5 restantes, por outro lado, não tinham azeite para colocar em suas lâmpadas e não puderam entrar no casamento. Na Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo. As virgens que precisavam de azeite foram convidadas para o casamento e esperavam entrar no banquete. Entretanto, não haviam se preparado apropriadamente. Elas simbolizam aqueles cristãos que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor, acreditam sinceramente em Jesus, mas não são fiéis constantemente. Não suplicam a cada dia pelo dom do Espírito Santo e, quando enfrentam dificuldades ou imprevistos, sua fé enfraquece e desaparece. Então, a Bíblia ensina que, para se apresentar nas bodas do Cordeiro, é preciso cumprir 2 requisitos fundamentais. Em primeiro lugar, ter as vestes adequadas, ou seja, aceitar que somos pecadores e que nossas obras não são boas. Apegar-nos à vida perfeita de Cristo e sua morte na cruz como o único meio para alcançarmos a salvação. O segundo registro é ter azeite extra, isto é, pedir a Deus para derramar o Espírito Santo a cada dia sobre nossas vidas. Manter um relacionamento vivo e contínuo com nosso Salvador. Aqueles que cumprirem esses requisitos receberão a bênção imerecida de encontrar Jesus quando ele voltar novamente nas nuvens dos céus. No entanto, nem todas as pessoas estarão no céu. Lá haverá muitas surpresas, mas Deus tem um plano para nos ajudar a entender. 3. Os que não entraram. Imagine por um instante quando Estevão, o diácono da igreja apostólica que foi martirizado, entrar no céu. Entre as pessoas que ele verá, ali estará Paulo, que contribuiu para o seu apedrejamento. Atos 7, versículos 54 a 60. Atos 8, versículo 1. Certamente será uma surpresa ver no céu um dos responsáveis por sua morte. Imagine agora o cenário oposto. Talvez você espere ver ali algum familiar, amigo íntimo ou líder da igreja, mas não os encontrará em lugar algum. A primeira pergunta que surgirá em sua mente será: por que não estão aqui no céu comigo? Deus sabe que haverá muitas surpresas. Pessoas que estarão lá e não entenderemos como chegaram lá. E pessoas que esperávamos ver e que não estarão lá. Jesus tem uma solução para nos ajudar a entender. E vós sois os que tendes permanecido comigo, e eu vos destino o reino, como meu Pai mo destimou, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, versículos 28 a 30. Preste atenção nas palavras que Jesus usa.
Ele fala de receber o reino, de comer e beber à sua mesa. Em outras palavras, ele faz referência às bodas do Cordeiro, a segunda vinda. E o que acontecerá depois desse evento? Aqueles que permaneceram fiéis a Deus se sentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Após a segunda vinda, começará um período de 1000 anos. Durante esse tempo, a terra estará vazia de vida humana. Os santos terão sido levados para o céu e os ímpios destruídos. Somente o diabo e seus demônios estarão amarrados ali. Apocalipse 20, versículo 13. Durante esse tempo, os salvos terão a oportunidade de julgar, ou, em outras palavras, conferir a vida daqueles que se diziam cristãos, mas mantinham pecados ocultos ou não eram realmente convertidos. Pessoas que esperaríamos encontrar no céu, mas que não estarão lá. Deus nos dará um período de 1000 anos para tirar todas as dúvidas que possam surgir em nossas mentes, para que possamos ver a vida e as ações de cada pessoa, para termos a certeza de que, se uma pessoa não entrou no céu, é porque não aceitou o dom da salvação e recusou os constantes convites de Deus. Conclusão: não sabemos exatamente quando, mas temos certeza de que acontecerá em breve. Jesus voltará novamente e será a maior festa de todos os tempos, a festa da salvação, as bodas do Cordeiro. A Bíblia ensina que existe somente 2 requisitos para entrar na festa. O primeiro é reconhecer que somos pecadores e aceitar Jesus como nosso único Salvador. Somente nos amparando em seu sacrifício na cruz, poderemos ser aceitos diante de Deus. O segundo requisito é permanecer nele, pedir a Deus a cada dia o Espírito Santo e ser transformados à semelhança de Cristo. Quando Jesus voltar, poderemos ter algumas surpresas sobre as pessoas que estarão no céu, assim como as que não estarão. Mas ele nos dará tempo mais do que suficiente para esclarecer nossas dúvidas e nos recuperar das perdas que sofremos. Mas o mais importante é que podemos entregar nossas vidas a Jesus e que podemos começar a viver cada dia de nossas vidas ao seu lado, para que, quando chegar a hora, possamos recebê-lo quando voltar para nos buscar, para que possamos participar da maior festa de todas, uma festa que será eterna e na qual nunca mais existirá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Não perca esta oportunidade de se entregar a Jesus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.